RCP Notícias. Está a começar o primeiro jornal a abrir os destaques desta edição. O Conselho de Segurança e Mediação da CDO reúne-se em Abuja com a situação no Senegal em agenda. Presidente da Comissão Executiva do BCN responde à Secretária-Geral da UNTCCS. A sessão plenária da Assembleia Nacional continua hoje, começa às 9 com uma interpelação do PICB sobre a conectividade interilhas e de Cabo Verde com o mundo. O autor do livro A Pesca Artesanal em Cabo Verde defende que a marina em construção na Praia da Gamboa e a plantação de coqueiros são verdadeiros embaraços aos pescadores que se viram agora obrigados a procurar espaço alternativo para as suas embarcações. O Conselho de Reitores das Universidades e Instituições do Ensino Superior deve ser reativado. O desafio é lançado pelo pró-reitor da UNICV para Tecnologias, Inovação e Dados, Celestino Barros. Bairro Digital é o mais recente projeto da Associação Comunitária de Eugênio Lima na cidade da Praia. O Supremo dos Estados Unidos começa a analisar hoje se Donald Trump pode ou não continuar na corrida para as eleições presidenciais. Conhecidos os títulos, o desenvolvimento destas e de outras notícias para conferir já de seguida numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O Conselho de Mediação e Segurança da CDO reúne-se hoje em Abuja com a situação no Senegal e dos regimes militares em Burkina Faso, Mali e no Níger em agenda. São questões sensíveis. Cabo Verde faz-se representar pela Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Miriam Vieira. O Conselho da Administração do INPS deve demarcar-se das declarações proferidas ontem em conferência de imprensa pela Secretária-Geral da UNTCCS. É a primeira reação do Presidente da Comissão Executiva do Banco Cabo-Verdiano de Negócios desde Espanha, onde se encontra em missão. Joaquim Almeida reafirma que a ação dos bancos, liderados pelo BCN, visa impedir a realização dos leilões com o intuito de manter as remunerações dos depósitos do INPS a níveis baixos. Por isso, todos os que se preocupam com a sustentabilidade do sistema da Previdência Social devem apoiar o leilão como o meio mais transparente e objetivo de pôr fim aos elevados depósitos à ordem, com vista a garantir a estabilidade do sistema e começar uma política de melhoria das prestações sociais aos beneficiários do sistema. O BCN, na pessoa do PCA, Sr. Luís Vasconcelos Lopes, engana o país num tom de dono disto tudo, quando falsamente diz que paga de forma competitiva pelos depósitos do INPS. A Secretária-Geral do NTCCS reafirma ainda que o BCN é o banco que tem maior risco de balanço no mercado e o que menos paga pelos recursos do INPS, apesar de ser o que recebe o maior volume de depósitos à ordem depois da Caixa Económica. Os leilões foram instrumentalizados por interesses mesquinhos e maléficos e suas ramificações com o intuito de se desviar da discussão do tema fundamental, que é a tendência para insustentabilidade do INPS se as coisas não mudarem. É crucial que os ativos do INPS rendam entre 3,5% a 4% ao ano em termos líquidos, mas as taxas pagas pelos bancos, em termos médios, estão muito além desse valor.
Nessa ordem de ideia, o INPS tem capacidade para cumprir suas obrigações até 2044, não sendo capaz de cumprir com as suas obrigações a partir dessa data, se tudo se mantiver como está. O presidente da Comissão Executiva do Banco Cabo-Verdiano de Negócios, a partir de Espanha, esclarece que ainda hoje o presidente do Conselho de Administração do banco, Paulo Lima, vai tomar uma posição institucional sobre o conteúdo das declarações da UNTCCS. Luís Vasconcelos adianta que as declarações de Joaquim de Almeida são graves e podem dar origem a um processo-crime. Acho que é fundamental recordar de que os leilões foram suspensos pelo Banco Central. E o Banco Central, após as outras reações já também da Sra. Joaquina relativamente à suspensão dos leilões, já veio reafirmar de que todos os bancos cumprem os rácios, isto é, o sistema financeiro é sólido, inclusive todos os bancos onde está incluído o BCN. Por isso, as afirmações que ela faz relativamente aos rácios do BCN são completamente conceitualizadas e não correspondem à verdade. Agora, óbvio, se o Banco Central mandou suspender os leilões para instaurar um processo, torna-se fundamental aqui de que o Banco Central venha esclarecer a opinião pública e que venha, efetivamente, pôr um fim a esta chincana pública que a Joaquina está a dizer. O presidente da Comissão Executiva considera que, além de graves, as declarações da líder da UNTCCS causam estranheza e nem é possível descortinar as motivações. E é membro do Conselho Diretivo do INPS, pelo qual nós pedimos que o INPS se desmarque destas afirmações, porque não o fazendo, torna-se automaticamente co-autoras destas afirmações. Terminaria dizendo-lhe que o BCN orgulha-se, o Grupo Ímpar comprou o BCN em 2017, ter duplicado o número de trabalhadores, todos eles cabo-verdianos, e a massa salarial do BCN subiu significativamente, não só pelo número de trabalhadores, também pelos aumentos salariais e pelas condições de trabalho que estamos a dar. E isso é, para nós, um motivo de orgulho. Os leilões do INPS estão suspensos por determinação do Banco de Cabo Verde, que, enquanto regulador da concorrência do sistema financeiro, tem em curso um processo de inquérito. A sessão plenária da Assembleia Nacional continua hoje e começa com uma interpelação sobre a conectividade interilhas e de Cabo Verde com o mundo. O PICB assinala que o estado atual dos transportes interilhas, aéreos e marítimos, é um problema bicudo que comprovam, segundo o deputado Walter Ever, que o governo tem falhado redondamente. Há uma diminuição de rotas e frequências, há um aumento de preço em ambos os setores. Os operadores desses setores, seja a nível aéreo, seja a nível marítimo, fazem e desfazem ao seu belo prazer. Há uma desregulamentação, o governo desmantelou a regulamentação económica nesse setor, chamou a si, portanto, o poder de regulamentar os preços e está numa situação que está completamente na mão desses operadores. Por exemplo, a nível dos transportes marítimos já houve um aumento de 18% a nível das tarifas. Nós temos informações de que, a nível do setor aéreo, também haverá aumento das tarifas, uma vez que a concessionária dos aeroportos já começou a aumentar as taxas aeroportuárias e isso terá a refletir a nível de operadores. A deputada Zilda Oliveira avisa que, na ótica da UCID, os transportes marítimos e aéreos devem constar como um dos principais ativos do país. Era suposto nós já termos um sistema de transporte eficiente, capaz de responder às exigências de crescimento do país e que satisfizesse as necessidades da população. Por outro lado, nós temos sim falhas nos serviços, falta de regularidade e previsibilidade e preços elevados. Entendemos que é urgente uma política de transporte que responda à unificação do país e que ligue o país ao resto do mundo com um serviço estável e a preços acessíveis. De igual modo, nós iremos reafirmar a preocupação relativamente à necessidade de uma forte aposta na formação, visando o rejuvenescimento dos recursos humanos, principalmente no setor marítimo.
O MPD, em defesa do governo, aponta os esforços desenvolvidos na mobilização de recursos financeiros para alavancar o sector dos transportes aéreos e marítimos. A deputada Antonita Vieira reconhece que é preciso fazer mais e reafirma que há boas novas para os próximos tempos. Para já, o MPD aponta que há melhorias, sobretudo nos transportes marítimos. Mas nós temos dados que mostram essa melhoria nos transportes marítimos. Nós sabemos que antes da concessão, antes de 2016, como era o nosso transporte marítimo. Temos de levar em conta esse antes e este agora. Eles sabem como deixaram o país, como deixaram o transporte, tanto aéreo como marítimo. Nos transportes aéreos, lembram que deixaram uma dívida de 100 milhões de euros. Ninguém esquece isso, temos histórias. Não é possível dizer que o país foi descoberto em 2016. Temos um antes de 2016 e esse é preciso referir. O PCV deveria ficar calado nos transportes, porque tem culpa. Tinha muitos barcos, muitos navios aqui em Cabo Verde, mas não tinha rotas organizadas. Nós sabemos disso. Por exemplo, eu sou do Maio e sei o que o pessoal do Maio passou. Tínhamos vezes que a Ilha do Maio ficava, pelo menos, o normal era pelo menos 15 dias sem navios. E agora, quantos navios que temos numa semana para a Ilha do Maio? 3, quartas, sextas e domingos. A iniciativa da interpelação é do grupo parlamentar do PICV. O governo vai estar representado pelo Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, e pelo do Mar, Abrão Vicente. A marina em construção na Praia da Gamboa, na cidade da Praia, e a plantação de coqueiros são verdadeiros embaraços aos pescadores que se viram agora obrigados a procurar espaço alternativo para abrigar as suas embarcações. O autor do livro A Pesca Artesanal em Cabo Verde confirma alguma reclamação dos pescadores do bairro do Brasil, a Chada de Santo António, e defende que devem beneficiar de quaisquer investimentos realizados na Gamboa. A marina é um espaço que está em construção e o pescador tem que estar que este jogo, portanto, mas que sei de que forma que se pode beneficiar aquele investimento. Mas se tratando de um investimento turístico, acho que próprio isso tem que envolver pescadores, naquele projeto lá, tendo em conta que mesmo a comunidade de pescadores é o principal interesseiro. Para uma semana frente ao livro, a ideia também desse livro também é transformar a Praia da Gamboa em projeto um grande centro de mergulho. Ou seja, mas também potencializando, aproveita próprios recursos humanos que não tem que pescadores. Por exemplo, não pode utilizar pescadores, por exemplo, para levar turistas, por exemplo, para constituir o litoral da praia, ou para fazer uma pesca esportiva. Então, tudo que é fazer projeto turístico, mas também que beneficia a comunidade local. João Semedo dá o benefício da dúvida, acredita que o investimento em curso na Praia da Gamboa pode beneficiar os pescadores. A falta de apoio em material é, segundo a pesquisa, o denominador comum entre os pescadores da cidade da Praia. Os pescadores te queixam de falta de apoio em termos de embarcação, motores fora de borda. Na altura também se queixava de problema de falta de gelo, mas felizmente vem criar uma empresa, tanto que a Verioche, que se explora agora, tanto queijo de pesca. O essencial, o pescador te queixa também de falta de material de linha de mão, linha de pesca e embarcação fora de borda. O comum que acha que é, portanto, e falta de apoio por parte de estrutura de empresa e alguns instituições de Estado também. Mas, pouco constata no último tempo, o governo tem estado a ter apoio. Estando organizado, estando portanto, em uma associação, é muito mais fácil se conseguir aquele apoio. O livro A Pesca Artesanal em Cabo Verde resulta de uma tese de mestrado realizada há uma década. É apresentado hoje na cidade da Praia. João Semedo é licenciado em Sociologia e mestre em Património, Turismo e Desenvolvimento. O Conselho de Reitores das Universidades e Instituições de Ensino Superior deve ser reativado. O desafio é lançado pelo pró-reitor da UNICV para Tecnologias, Inovação e Dados. Celestino Barros defende que o Conselho de Reitores pode ter um importante papel na definição de políticas para o ensino superior. As universidades têm de falar entre si, mesmo porque têm aspectos que são particulares, mas acredito que as semelhanças são de longe superiores e os problemas, digamos assim, de todos são muito iguais. Então, acredito, tendo basicamente esse conselho, digamos assim, o conselho dos reitores, e aí efetivamente estariam sobretudo a falar numa só voz e apresentar alternativas claras, portanto, para a questão do ensino superior em Cabo Verde.
Um dos dossiês que pode ser acelerado e alargado é a plataforma e-Ciência, que já agrega a UNICV, a UTA e o INIDA e pode representar uma alternativa ao portal do conhecimento dinamizado pelo então Ministério do Ensino Superior e Ciência, mas agora descontinuado. Mas a ideia, a pretensão é agregar todas as universidades nacionais, fazendo com que cada uma delas tenham o seu próprio repositório dentro dessa plataforma e alimentar esse conteúdo. Repare que para as universidades esse quesito é importantíssimo, sobretudo porque permite validar a ciência. Costuma-se dizer, e é a mais pura verdade, a ciência é efetivamente uma corrida de estafeta, o que significa que eu, como investigador, faço basicamente o meu trajeto e depois outros não têm de começar do início. Recebem a estafeta, avançam mais um bocadinho, passam o outro e assim sucessivamente. Agora, para se funcionar como uma corrida de estafeta, temos de ter um lugar onde o conteúdo terá de ficar disponível. E não ficando disponível, automaticamente leva com que tenhamos sempre de começar coisas do zero e muitas vezes a repetir coisas. Celestino Barros admite que uma das vias para a dinamização de e-Ciência passa pela constituição de um consórcio entre todas as universidades. E a lógica, sobretudo, é esta, ter esse consórcio entre as instituições, possibilitar que cada uma delas alimente esse portal e as informações ficarem disponíveis, permitiria validar a ciência, combater, sobretudo, a questão do plágio académico, que é um problema mundial, e, sobretudo, disseminar a produção científica que é feita em Cabo Verde e no mundo sobre o nosso país. Vem isto a propósito do Dia Internacional da Internet Segura, celebrado terça-feira passada, mas sempre no segundo dia da segunda semana de fevereiro. Este ano, com o lema Juntos por uma Internet Melhor. Bairro Digital é o mais recente projeto da Associação Comunitária de Eugênio Lima, Cidade da Praia, que vai apostar na capacitação para reduzir a exclusão digital. O projeto está a ganhar corpo e, a um passo de conseguir os equipamentos que precisa, a presidente da associação, Ricardina Semedo da Veiga, recebe hoje na Nivage a visita da incubadora da startup da Uniterm. Conhecer as instalações da Associação Comunitária de Achada Eugênio Lima e materiais necessários para o funcionamento da sala de informática é o intento dessa visita. A presidente da citada associação fala em pelo menos 15 computadores para iniciar algumas ações de capacitação. No também se cerca de uns 10 a 15 computadores e no também se também de tablets e móvel, para modo de tablet e móvel, e principalmente para idosos, que também capacitação para digitar. Principalmente naquela parte de distanciamento, onde que se pode fazer chamada para seus familiares, e também para 10 jogos de memória e outros, e coisas que não estava posto também, né? Idosos, crianças e jovens locais são os alvos dessa educação digital. Ricardina da Veiga considera que com jovens capacitados o bairro estará melhor servido em termos de acesso a alguns serviços. O agendamento de vistos para estudo ou trabalho é um exemplo apontado por essa responsável. E se todos os jovens tenham melhor conhecimento, de modo que se pode fazer seus agendamentos, as marcações e mesmo outros e serviços que se pode fazer a partir de internet, de um clique, né? Que se estava capacitado, só conseguia fazer base de acesso e desde prepara seus currículo e outros seus documentos digitais dentro daquele programa, onde que estava a ser capacitação tanto na multimédia, na design gráfica, não se estava a dar também AutoCAD e no negócio, mas negócios, mesmo quando presta serviço, como não mostra os produtos, não tem que estar meramente capacitado. Quando conche o mundo digital, então, eu creio que nossa comunidade que sempre se consegue divulgar esses trabalhos, se consegue divulgar a zona também. Quando tem vários artistas também aqui, não está querendo incluir nele para fazer esse portfólio, fazer essa documentação, essa gerência dessas redes sociais. Ricardina da Veiga esclarece que os formadores são técnicos superiores da própria comunidade. Garantir mais inclusão e melhor uso das novas tecnologias e ainda colocá-los ao serviço da comunidade de Achada Eugênio Lima é o principal propósito do projeto Bairro Digital. A visita da equipa da incubadora das startups da Unitel Unitec, está agendada para as 11 horas de hoje.
O Supremo Tribunal norte-americano começa a analisar hoje se Donald Trump é elegível ou não para concorrer à presidência dos Estados Unidos daqui a 9 meses. 2 tribunais, 2 Supremos de 2 estados já tinham decidido que o nome de Donald Trump não deve constar nas listas para as eleições presidenciais, mas há uma vintena que estão a aguardar agora a decisão do Supremo, todo ele conservador, alguns 2 juízes pelo menos nomeados por Donald Trump. O Conselho de Mediação e Segurança das Nações Unidas vai analisar a situação no Senegal, mas também a anunciada saída de Burkina Faso, Mali e também do Níger. Esses 3 países já constituíram uma organização própria, países do Sahel. O ministro dos Negócios Estrangeiros, em entrevista à France 24 ontem à noite, disse que a melhor opção é a que foi tomada pelo presidente Macky Sall para evitar que qualquer decisão do Conselho Constitucional seja posta em causa depois das eleições presidenciais. A comissão de inquérito criada pela Assembleia Parlamentar do Senegal já está a trabalhar. Estão a investigar 2 juízes, 2 membros do Conselho Constitucional que são acusados pela oposição de favorecimento a alguns candidatos, mas também estão a investigar se o primeiro-ministro que agora concorre às eleições presidenciais se cometeu alguma prática de aliciamento aos 2 juízes que estão a ser investigados. Passam agora 22 minutos das 7 da manhã, fim de linha desta edição do Primeiro Jornal. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RCV, tempo. Como habitualmente acontece neste seu despertar, bom dia Cabo Verde, vamos ver como é que está o tempo, que nos reserva também até às 24 horas, num contacto que estabelecemos agora com o Instituto Nacional de Meteorologia.